A graça e a paz a todos adoradores de Cristo Jesus. Hoje eu quero te convidar a refletir sobre ser um ser humano integral, íntegro. Antes, compartilhe esse vídeo e clique em curtir aí embaixo. Falando em ser um ser humano integral, de corpo, alma e espírito, eu encontro na experiência da vida do apóstolo Paulo, um testemunho de um homem que vive de maneira íntegra. Houve momentos de glória e momentos de tristeza, momentos difíceis na sua caminhada aqui pela terra. E ele conta para nós a sua experiência em um momento crítico da sua vida, em que ele está questionado pela igreja de Corinto. Em 2 Coríntios 11, versículo 4 e 7, pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus, palavra muito lustra do apóstolo Paulo? Essa palavra chama a atenção nesse relato a existência de um conflito, passando por um conflito da sua alma. No início do capítulo ele até fala: espero que suportem as minhas insensatez. Algumas versões falam: suportem a minha loucura. Nesse capítulo 11, ele conta o relato dos seus naufrágios, dos açoites que sofreu, as prisões onde esteve, do quanto sofreu pela igreja que tanto amava. E no final desse mesmo capítulo, ele relata que apesar de todas as igrejas que plantou, milhares de pessoas que converteu, tudo que fez pelo Evangelho, se ele se deve orgulhar, que seja nas coisas que mostram a sua fraqueza. Pois nesses momentos de fraqueza é que Deus surge. Quando você não aguenta mais, não consegue resolver aquela situação difícil que está passando. Já fez de tudo para resolver o conflito na sua vida e não conseguiu. Quando você entrega para Deus, aí que o milagre acontece. Onde Deus se manifesta é na sua fraqueza. Quando você diz: não é na minha força, é no seu tempo, Pai. Mas o apóstolo Paulo continua relatando no capítulo 12 que precisa conviver também com um anjo, um mensageiro de Satanás, um espinho na carne. Ele está com um anjo que o atormenta. 2 Coríntios 12, 7 a 10 fala assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Paulo recebeu um espinho na carne,
um mensageiro de Satanás. É a expressão que ele usa no versículo 7. Um mensageiro de Satanás, um anjo perturbador. O senso comum nos leva a considerar que Paulo está falando de um demônio, de um espírito maligno. É possível que esteja falando de um anjo perturbador da parte de Deus. Seria estranho acreditar que Jesus, que Deus, que nos ensinou a livrar-nos do maligno, desse o maligno como companhia do apóstolo Paulo. Eu prefiro pensar que está falando de um anjo perturbador, um anjo de Deus para incomodar, atormentar Paulo, não para afligi-lo com o mal, não para induzi-lo ao pecado, não. Paulo diz que esse anjo o atormenta, é um adversário, um opositor, alguém que o confronta, que diz a Paulo o tempo todo que há limites para a sua vida. Diz: Paulo, você não consegue fazer tudo o que você quer. Você não consegue que o mundo reaja sempre do jeito que você quer. Você está sempre diante de forças que mostram a você a sua finitude, que mostram suas fraquezas e debilidades. Em outras palavras, realidades que mostram a você que você não é Deus, que você é criatura. Ele vai associar esse tal de espinho na carne, esse anjo perturbador, a fraquezas, insultos, necessidades, perseguições, angústias que ele passou. Isto é, com as realidades que todos os seres humanos enfrentam, as realidades que batem à nossa porta de viver em um mundo imperfeito. Nós temos que conviver com isso. O mundo não é um lugar de perfeição e nunca será. No mundo enfrentaremos situações de preocupações, de angústia, tristeza, em doenças, ingratidão, desprezo, violência. E o que eu acho bonito é que ele fala que pediu por 3 vezes a Deus que tirasse esse espinho, que tirasse esse mensageiro de Satanás da sua vida. E Deus respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Todos nós estamos rodeados por espinhos, mensageiros de Satanás, de adversidade, de resistência à nossa vontade. Mas o apóstolo Paulo nos fala: quando sou fraco, é que sou forte. O anjo perturbador fez de tudo para destruí-lo. Mas daí o apóstolo Paulo vem e diz: tudo o que ele conseguiu foi me colocar de joelhos e adorar a Deus. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Temos que andar atento aos espinhos da carne, mensageiros de Satanás, que iluminam as nossas fraquezas, nossas sombras, aquilo que nos constitui. Mas Deus quer transformar e redimir, para que sejamos um ser humano inteiro, completo. Quero encorajar vocês a receber as dificuldades, as adversidades, como sendo oportunidades de Deus na sua vida, para que ocorra a transformação e seu amadurecimento, para você se tornar um ser humano inteiro, com saúde física, emocional e espiritual. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima manhã de domingo. Tchau.